presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa. Daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre a função da comissão, mas de início eu pergunto, na sua avaliação, qual a importância da imprensa na sociedade? A imprensa, ela é o importante indicativo da saúde da democracia, né? É um índice que se usa há muitos séculos para se aferir a saúde daquele regime democrático. E ela é um serviço essencial, estabelecido na nossa Constituição Federal, né? Então você já pode daí presumir o quão importante é o exercício da imprensa e do jornalismo. E o porquê? Porque a imprensa leva todo dia para a mesa de café da manhã do cidadão a notícia, a informação. E não existe democracia sem informação, né? Então, é por isso que a imprensa é salvaguardada o seu exercício profissional na nossa Constituição Federal. Um outro ponto que vamos mergulhar em detalhes é com relação à violência contra jornalistas. Daqui a pouco a gente adentra nesse assunto. A pergunta, na sua avaliação, na sua observação, na sua leitura, quais os principais desafios da imprensa hoje? Nós observamos, por exemplo, no cenário mundial, em alguns países, a imprensa tendo sérias dificuldades para poder atuar. O Brasil tem suas particularidades. Então, quais são os principais desafios da imprensa na sua avaliação? No Brasil, nós temos um país de dimensões continentais, com muitos municípios e regiões, às vezes, onde o próprio Estado não chega como deveria, com a qualidade que deveria. E muitas vezes o Estado não pode salvaguardar, apesar de ter o dever de, ele não consegue salvaguardar o exercício da imprensa. Então, você ser jornalista, você ser cinegrafista, você ser repórter, é um exercício, sobretudo, de coragem no interior do país. E é um paradigma que nós estamos tentando mudar no Brasil. Mas ainda hoje é um exercício de coragem. E quando eu digo isso, não é um dado alheio, não é achismo. Eu me socorro do número, do índice apontado por organizações internacionais como Repórteres Sem Fronteiras e a nossa Associação Nacional aí de Jornalistas, né, que vem denunciando o constante número aí de aumento de agressões a jornalistas e da precarização do exercício da imprensa no nosso país. Então, desta precarização, você pode depreender que é um exercício de coragem, né? É essencial a democracia, mas não é fácil. Você falou no início sobre a questão da imprensa, da liberdade que ela tem de ser, de certa forma, um medidor, né, da democracia. E agora usou a palavra precarização. Todos nós, né, defendemos a democracia da informação. Por quê? E acredito que a comissão ela tem justamente esse objetivo também, né, primar pela liberdade de imprensa, etc. Mas a democracia da informação, no caso aqui no Brasil, muito bem explorada ou não, principalmente nas mídias sociais, tem levado as pessoas, a qualquer pessoa, fazer uso de um celular, abrir um Instagram, uma conta no Facebook e dar nome, né, a um portal de notícias, criar um portal de notícias sem critério algum, sem registro algum. Será que a democracia ela não pode ser um pouco perigosa a partir do momento que, por exemplo, o jornalismo em si, a imprensa em si, não tem critérios? Olha, a posição da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa é a posição de que o jornalismo ele deve ser exercido sempre com as responsabilidades que lhe são inerentes. A gente costuma dizer no direito
que não existe direito no abuso de direito. Então, o ideal é que um jornalista ele se paute também pelos princípios de probidade, né, de honradez, a verossimilhança da informação, imparcialidade. Não que o jornalista tenha que ser neutro ou apartidário. Nós estamos num país de pluralidade política, mas quando você está investido profissionalmente do jornalismo, do exercício da imprensa, se espera que você passe uma informação com uma qualidade de verossimilhança, né? Agora, isso é um grande desafio, sobretudo para a classe jornalística, né? Para os cursos de jornalismo, para as instituições ali que se propõem a fazer algum controle do exercício do jornalismo, algum controle de qualidade. Na Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa da OAB, nós somos parceiros, né, destas instituições que zelam pelo bom jornalismo e, sobretudo, defendemos as garantias que estão estabelecidas na Constituição, mas são realmente desafios do século XXI, desafios da pós-modernidade, da quarta revolução industrial, que nós não temos como prever, né, aonde vai parar. A gente vai se adequando aos fenômenos. E para isso nós temos que estudar sempre. Ok. No relatório de 2020, Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, uma das entidades contabilizou 428 episódios, um crescimento de 105,75% em relação a 2019. O Brasil registrou 150 casos de violação às liberdades de imprensa e de expressão em 2020, um aumento de 167% em relação a 2019. Mais uma informação aqui: em todo o mundo, 50 jornalistas foram assassinados em 2020 por motivos relacionados ao exercício da profissão. O presidente Jair Bolsonaro tem sido o principal agressor de jornalistas e veículos de mídia. Em 2020, sozinho, foi autor de 40,89% das tais agressões registradas pela Federação Nacional de Jornalistas. Os jornalistas estão sendo jogados ou colocados no canto da parede ou no paredão e sendo, como mostra as pesquisas, né, agredidos, mortos e assim por diante. Como é que é a sua análise em relação a isso? Eu sigo o entendimento do nosso presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, de que nós temos o dever de defender as garantias constitucionais, estejam elas sendo atacadas por quem quer que seja. É lamentável que nós tenhamos que defendê-las, por vezes, de agentes políticos. É lamentável que, por vezes, tenhamos que defendê-las de autoridades, mas é o nosso juramento, a nossa atribuição constitucional, é defender como instituição. A OAB defende as garantias do exercício também do jornalismo, assim como defende as garantias do exercício profissional da advocacia, porque são duas funções inerentes ao regime democrático. Então, inevitavelmente, quando alguém ataca dispositivos constitucionais que nós juramos proteger, que faz parte da função social da advocacia, inevitavelmente nós temos que defendê-la, seja contra quem for, mesmo contra um agente político. Lamentamos quando isso acontece, óbvio. Esperamos que o país possa superar isso. Esperamos ter gestores que zelem cada vez mais pela Constituição, mas é um fato apontado aí pelas instituições de levantamento de dados
acerca da qualidade do exercício do jornalismo. Um dos mais ilustres, né, advogados da história desse Brasil, o Sobral Pinto, que foi inclusive um defensor, né, ferrenho da liberdade de imprensa, inclusive um dos livros Por que eu defendo comunistas, é um livro excelente. Ele disse que era preciso coragem, né, para ser advogado. A advocacia não é profissão de covardes. Essa máxima dele aí se aplica, eu acho, muito bem aos jornalistas. Sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Eu comecei dizendo na entrevista que ser jornalista no Brasil é um exercício de coragem e é uma função muito nobre, tanto é que está salvaguardada na Constituição. E existem algumas prerrogativas inerentes ao exercício do jornalismo, como sigilo de fonte, né, não ter ali violado a fonte da informação que veio até o jornalista, ter garantido o acesso aos dados pela lei de transparência, né, pelo portal da transparência. Tudo isso são garantias inerentes ao exercício do jornalismo. Mas também é bom que se diga que o jornalismo é muito mais do que o âncora do jornal, aquele que fica ali diante das câmeras. Tem toda uma gama de profissionais, cinegrafistas, radialistas, né, jornalistas alternativos que não estão em grandes veículos de imprensa, né, também se arriscam, também exercem com muita dignidade esse exercício de coragem que é o jornalismo, tanto quanto a advocacia. Ok. Agora, com relação à função, né, da Comissão de Defesa da Liberdade da Imprensa, como ela atua? O nosso dever regimental é amparar a classe jornalística, a classe da imprensa, amparar dentro daquilo que a Constituição determina. Então, nós nos incumbimos o dever de prestar o amparo na agressão, na violação, a capacitação jurídica, o intercâmbio de informações, fazemos eventos conjuntos de conscientização social da importância da liberdade de imprensa, tal qual fazemos acerca da conscientização da importância do exercício da advocacia. A OAB, modéstia à parte, ela assume essa posição muito nobre de defender não só a sua classe, como também as garantias constitucionais das outras classes. Tamanho é o amor que a ordem tem pela Constituição Federal. Ok, conversamos essa manhã aqui na sede da OAB, na capital do estado, com Mauro Vaz, como foi dito no início, presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa. Então, Mauro, muito obrigado mais uma vez e deixamos os microfones à sua disposição para as suas considerações finais. Prazer meu. Esta Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa da OAB do Estado, ela não se resume só à capital, ela se expande também para o interior do Estado. Então, o bem-estar dos nossos colegas, que muitas vezes estão lado a lado com a gente ali no fato, os nossos colegas jornalistas, o bem-estar é importante para nós aqui na capital, é importante para a Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa. Então, estar na luta pela salubridade do exercício profissional de vocês é uma missão, né, constitucional nossa, e que nós dividimos aí essa missão com muita humildade e muito orgulho com vocês. Lado a lado, vocês podem contar com a gente, assim como nós temos certeza que podemos contar com vocês também na construção de uma democracia saudável.